Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, fechamento semanal, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa analisar rapidamente, mais um candle de completa indecisão. O que categoriza um candle de indecisão? É um corpo, aí tem pavio para cima, pavio para baixo, e a gente não sabe se o mercado quer subir ou se ele quer descer, certo? Por quê? Porque o fechamento é muito próximo à abertura. Mas, em compensação, candles como esse tendem a ser candles de fundo. É bem comum o aparecimento desses candles em uma região de fundo. Então, nesse ponto aqui, até que se prove o contrário, ainda estamos em uma região de fundo, né? Quando eu digo região, eu não digo propriamente um valor. A gente tem, obviamente, a mínima desse candle aqui, que foi lá em 15.480, e essa é a mínima que a gente fica de olho, né? Tá até marcado aqui, low. A mínima que a gente fica de olho para essa semana. É o que a gente não pode perder, caso contrário, a gente vai, obviamente, criar um novo fundo da tendência. As linhas do MACD no gráfico semanal ensaiando um possível rompimento, bem longe do marco zero, então o semanal do Bitcoin não está interessante no que se refere ao MACD, por causa desse evento que aconteceu, que buscamos um novo fundo, o RSI também deu uma despencada, mas ainda não entrou em zona de sobrevenda. Como eu já cansei de falar, né? Isso geralmente acontece uma vez só por ciclo, então eu espero que não aconteça duas vezes por ciclo, senão seria um evento único. E aí, para o próximo ciclo de, sei lá, 2028, eu vou ter que analisar uma possível entrada dupla do Bitcoin na zona de sobrevenda do RSI. Porque se acontecer uma vez, pode acontecer duas. Então eu espero que não aconteça uma primeira vez para a gente continuar bem, certo? Dando uma passada rápida no gráfico semanal, a gente teve 3 candles de completa falta de volume, só que numa região de fundo isso é excelente, por quê? Porque isso aqui está desenhando lindamente pra gente uma bandeira gráfica. Ó, fechou a bandeira, volta a subir. Então, dentro de um processo de bandeira gráfica, né? Desculpa até o barulho do ambiente aí, porque, né, enfim. Numa bandeira gráfica, caso a gente realmente confirme isso aqui como uma bandeira gráfica, a gente está olhando lá a região dos 17.500 como possível alvo, certo? Então, tá desenhando uma bandeira gráfica no gráfico diário? Sim. E o semanal ainda permite a gente olhar para uma continuidade de alta, sim. Por quê? Porque todos os valores ainda estão divergentes, vale dizer. MACD tá feio? Tá feio, mas isso aqui foi o fundo do MACD enquanto o gráfico estava lá em cima. O gráfico estava lá buscando uma região de topo e MACD formando fundo. Agora os histogramas estão em continuidade de alta e, por consequência, o gráfico caiu. O nome disso? Divergência. O mesmo se aplica ao RSI. Questão de volume. A gente teve um belíssimo volume nessa queda que teve e eu falei para vocês várias vezes. Toda vez que você tem uma produção de volume desse tamanho aqui, é um sinal claro de produção de fundo. Mesmo aqui, que a gente formou esse fundo aqui, a gente subiu um pouquinho e depois buscamos um novo fundo. Certo? Se você voltar ao gráfico, você vai ver o mesmo evento acontecendo. Olha o candlezão aqui. Pois é, formou o fundo, depois deu uma lateralizada aqui e aí daí em diante, topo histórico. É assim que funciona o processo de formação de fundo. Você sempre vai ver por um volume muito grande. E o mesmo ocorreu aqui, então a gente tem essas evidências de que estamos, obviamente, em uma região de fundo. Então vale a pena aportes aqui. Obviamente a gente é inteligente, não vai entrar all-in, porque é factível 13 mil? É factível, 12 mil é factível, 10 mil é factível. Então se é possível, a gente obviamente não vai entrar all-in aqui. Mas, reitero, seria uma grande estupidez não comprar nenhum ativo, não comprar Bitcoin nessa região de fundo aqui, beleza? Então, o nosso fechamento semanal foi uma porcaria, sim. Foi uma porcaria sim, mais um fechamento semanal com indecisão gráfica, mas isso é normal em uma região de fundo. E como eu disse para vocês no vídeo mais cedo, pode ser que a gente tenha mais uma ou duas semanas de candles assim, até que o gráfico de fato tome uma decisão definitiva do que ele quer para a vida dele. Mas olho também nessa situação do semanal aqui, porque sim, está desenhando uma bandeira gráfica, sim, precisa de confirmação, né? A gente vai precisar aqui que entre
o padrão de alta aqui, né? Para formar uma bandeira gráfica, mas é o que está desenhando, então tem operação aí para a gente ficar de olho. E o principal de tudo, esse fundo duplo aqui precisa ser respeitado. Esse fundo duplo aqui, que foi o fechamento dessa região lá em 15.600, precisa ser respeitado. Pode até ter um terceiro toque aqui, não tem problema. O ponto aqui é, não pode andar abaixo, não pode testar a região dos 15 mil. Se testar a região dos 15 mil, o que acontece com a gente? É bem possível que a gente perca essa região e vá lá buscar os 13.800. E aí toda aquela problemática de criar um novo evento cíclico e achar a análise técnica no meio para um próximo ciclo, certo? Então é isso. Olho nessa operação. Vamos torcer que busque lá a região dos 17.500. Continuo com a minha tese, a minha teoria máxima de que pelo menos agora, pelo menos até este final de ano, pelo menos até começar o Natal na Líder Magazine, não vai romper a região dos 20 mil. É a minha tese máxima. Não chega aqui. Qualquer operação que eu tiver vai ser fechada aqui na 618. Não vai chegar até lá. É o que eu tenho de tese. Mas diário está prestes a explodir por causa das bandas de Bollinger. Já estão muito próximas uma das outras. Histograma do diário está demonstrando para a gente que esse rompimento vai ser para cima. Mas é do Bitcoin que a gente está falando. Tudo pode acontecer. Vamos ver como é que vai ser essa semana aí. Temos indícios de continuidade de alta. Deixe seu like, segue se você não é inscrito e valeu. Tamo junto.